Existe um segredo espiritual que abre as comportas das bênçãos de Deus sobre sua vida? Um princípio tão poderoso que pode transformar completamente sua caminhada com o Senhor? Muitos cristãos vivem anos sem experimentar o mover de Deus simplesmente porque desconhecem esta verdade. Fique comigo até o final e descubra como a humilhação diária diante de Deus pode mudar tudo. Há um princípio eterno que atravessa toda a Escritura Sagrada, um caminho que poucos estão dispostos a trilhar nos dias de hoje. É o caminho da humilhação diante do Altíssimo. Vivemos em tempos onde o orgulho se disfarça de autoestima, onde a arrogância veste a máscara da confiança e onde a soberba se apresenta como sucesso pessoal. Mas eu lhes digo com toda a sinceridade do meu coração: enquanto não aprendermos a nos curvar diariamente diante do trono da graça, permaneceremos fechados às torrentes de bênçãos que o Pai Celestial deseja derramar sobre nossas vidas. Charles Spurgeon, aquele pregador ungido que tocou multidões com a verdade do Evangelho, costumava dizer que a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Que sabedoria profunda! Quando acordamos pela manhã e a primeira coisa que fazemos é reconhecer nossa completa dependência de Deus, quando admitimos que sem Ele nada podemos fazer, aí sim começamos a entender o que significa verdadeiramente se humilhar. Não se trata de autodepreciação ou de negar os talentos que Deus nos deu. Trata-se de reconhecer a fonte de tudo o que somos e de tudo o que temos. A palavra de Deus é cristalina quando nos ensina sobre este princípio. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o Senhor declara: "Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Vejam que promessa gloriosa! Deus não apenas promete ouvir, mas promete perdoar e sarar. Porém, percebam que tudo começa com a humilhação. É o primeiro passo, a porta de entrada para o mover divino em nossas vidas. Muitos de vocês que me ouvem neste momento podem estar passando por provações difíceis. Talvez estejam enfrentando batalhas que parecem maiores do que suas forças. Pode ser que estejam clamando por uma resposta do céu há tanto tempo que já começaram a duvidar se Deus realmente os escuta. Eu compreendo sua dor, entendo sua angústia, mas permitam-me compartilhar uma verdade que pode mudar completamente o rumo da sua jornada. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como nos ensina Tiago, capítulo 4, versículo 6. Quando falamos em nos humilhar diante de Deus todos os dias, não estamos falando de um ato religioso vazio ou de uma formalidade sem significado. Estamos falando de uma postura de coração, de uma atitude genuína que reconhece quem Deus é e quem nós somos. É acordar pela manhã e, antes de verificar as mensagens no celular, antes de pensar nos problemas do dia, prostrar-se em espírito diante do Senhor e dizer: "Pai, eu preciso de Ti. Sem a Tua direção, vou me perder. Sem a Tua força, vou fracassar. Sem a Tua sabedoria, vou tomar decisões erradas." O próprio Spurgeon viveu este princípio de maneira admirável. Antes de subir ao púlpito para pregar às multidões, ele se trancava em seu escritório e chorava diante de Deus, reconhecendo sua total incapacidade de transformar corações. Ele entendia que toda eloquência, todo conhecimento bíblico, toda experiência ministerial não valiam nada se o Espírito Santo não tocasse os corações. E foi exatamente por causa dessa humildade diária que Deus o usou poderosamente para impactar gerações. Quantas bênçãos estão sendo retidas simplesmente porque nos aproximamos de Deus com um coração orgulhoso? Quantas portas permanecem fechadas porque insistimos em confiar em nossa própria sabedoria, em nossa própria força, em nossos próprios recursos? O Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 3: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." Ser pobre de espírito não significa ser fraco ou derrotado. Significa reconhecer nossa pobreza espiritual, nossa carência total da graça divina. Há uma diferença enorme entre humilhação e humildade.
A humilhação pode vir de fora, das circunstâncias, das pessoas que nos ferem ou nos desprezam. Mas a humildade é uma escolha interna, uma decisão consciente de nos colocarmos no lugar correto diante de Deus. Quando escolhemos nos humilhar diariamente, não estamos esperando que a vida nos quebre. Estamos voluntariamente nos curvando diante daquele que tem todo o poder, toda a sabedoria, todo o amor. Pense comigo. O que significa na prática se humilhar diante de Deus todos os dias? Significa começar o dia reconhecendo que o ar que respiramos é um presente dele. Significa agradecer não apenas pelas grandes conquistas, mas por acordar vivo, por ter saúde para se levantar da cama, por ter uma nova oportunidade de viver. Significa, quando formos tomar decisões, parar e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade? O que tu queres que eu faça? Significa, quando recebermos elogios ou reconhecimento, não nos envaidecer, mas lembrar que todo talento, toda capacidade vem do alto. A humilhação diária também envolve confissão. Sim, confissão diária de nossos pecados, de nossas falhas, de nossas fraquezas. Não podemos nos aproximar de um Deus Santo fingindo que somos perfeitos. A Bíblia nos garante em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que maravilhosa certeza! Mas percebam, primeiro vem a confissão, o reconhecimento humilde de que erramos, e então vem o perdão e a purificação. Irmãos e irmãs, eu sei que vivemos em uma cultura que exalta o ego, que promove a autossuficiência, que nos ensina a depender apenas de nós mesmos. Mas esta não é a maneira de Deus. O caminho do reino é exatamente o oposto. Jesus mesmo nos mostrou isso quando lavou os pés dos discípulos. O Filho de Deus, o Criador do universo, se humilhou ao ponto de realizar a tarefa mais baixa da época. E ele nos disse em João capítulo 13, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Agora, prestem atenção nesta verdade importantíssima. Quando nos humilhamos diante de Deus, não estamos fazendo um favor a Ele. Não estamos conquistando seu amor ou ganhando sua aprovação por mérito próprio. Deus já nos ama incondicionalmente. Mas a humildade nos coloca na posição correta para receber o que Ele sempre quis nos dar. É como abrir as mãos para receber um presente. Enquanto nossos punhos estiverem fechados em orgulho, em autossuficiência, em rebeldia, não há como recebermos o que Deus deseja colocar em nossas mãos. As grandes bênçãos que Deus promete aos humildes não são apenas materiais. Claro que o Senhor pode e quer nos abençoar em todas as áreas da vida, inclusive na provisão material, mas as maiores bênçãos são espirituais. Paz que excede todo entendimento, alegria que não depende das circunstâncias, intimidade profunda com o Pai Celestial, sabedoria para enfrentar os desafios da vida, discernimento para não cair nas armadilhas do inimigo. Estas são as verdadeiras riquezas que todo filho de Deus deveria buscar com ardor. Se você está nos assistindo agora e sente que sua vida espiritual está estagnada, se parece que suas orações não passam do teto, se há muito tempo você não experimenta o toque transformador de Deus, permita-me fazer-lhe uma pergunta com todo amor. Quando foi a última vez que você verdadeiramente se humilhou diante do Senhor? Não estou falando de repetir palavras vazias ou seguir rituais religiosos. Estou falando de prostrar seu coração, de abrir sua alma, de reconhecer suas limitações e clamar pela graça divina. Antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Clique no botão de inscrição e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida espiritual. Queremos caminhar com você nesta jornada de fé e crescimento. E há algo especial que preparamos para você. Desenvolvemos um material poderoso chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. É um guia prático que vai ajudá-lo a estabelecer uma rotina diária de humilhação e busca pela presença do Senhor. O link está no primeiro comentário fixado. Este recurso foi criado pensando em pessoas como você,
que desejam aprofundar seu relacionamento com Deus e experimentar as bênçãos que Ele tem reservado para os que o buscam com sinceridade. Existe algo profundamente transformador que acontece quando fazemos da humilhação uma prática diária, não apenas um evento ocasional. Muitos cristãos se humilham diante de Deus apenas quando estão em desespero, quando as coisas vão mal, quando não há mais nenhuma saída visível. Mas eu lhes pergunto, por que esperar chegar ao fundo do poço para então buscar a face do Senhor? Por que esperar a crise bater a porta para então reconhecer nossa dependência dele? A humilhação diária é um estilo de vida, não uma estratégia de emergência. É como respirar. Não respiramos apenas quando nos lembramos, respiramos constantemente porque dependemos disso para viver. Da mesma forma, nossa vida espiritual precisa deste oxigênio da humildade fluindo continuamente. Quando tornamos isso um hábito sagrado, algo extraordinário começa a acontecer em nossa caminhada com Deus. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. As respostas que pareciam impossíveis começam a chegar. A paz que estava distante começa a inundar nosso coração. Vocês se lembram da parábola do fariseu e do publicano que Jesus contou? Está registrada em Lucas capítulo 18. 2 homens subiram ao templo para orar. O fariseu, cheio de si, agradecia a Deus por não ser como os outros homens. Listava suas virtudes, exaltava suas próprias obras. Já o publicano, reconhecendo sua indignidade, nem ousava levantar os olhos ao céu. Ele apenas batia no peito e clamava: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." E Jesus concluiu dizendo que foi este último quem desceu justificado para casa, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Que lição poderosa! O fariseu tinha muito do que se orgulhar aos olhos humanos. Jejuava, pagava dízimos, seguia as regras religiosas, mas seu coração estava cheio de soberba. O publicano, aos olhos da sociedade, era desprezível, um cobrador de impostos considerado traidor. Mas seu coração estava quebrantado diante de Deus. E foi exatamente este coração humilde que Deus honrou. Isto nos revela algo crucial. Deus não está impressionado com nossas realizações externas. Ele olha para o coração. Ele busca aqueles que reconhecem sua necessidade dele. Quando nos humilhamos diariamente, estamos essencialmente dizendo a Deus: "Eu escolho depender de ti hoje. Eu escolho reconhecer que sem ti nada posso fazer. Eu escolho me submeter à tua vontade, não à minha." Esta é uma linguagem que o céu entende perfeitamente. É a linguagem da fé verdadeira, da confiança genuína, do amor que se entrega completamente. Pense na história do rei Salomão. Quando Deus lhe apareceu e disse: "Pede-me o que queres que eu te dê." Salomão poderia ter pedido qualquer coisa. Riquezas imensas, poder absoluto, vida longa. Mas o que ele pediu? Sabedoria para governar o povo. E por quê? Porque reconheceu sua própria limitação. Ele disse em 1 Reis capítulo 3, "Sou ainda menino pequeno, não sei como sair nem como entrar." Que humildade! E qual foi a resposta de Deus? Não apenas deu a sabedoria pedida, mas também as riquezas e a honra que Salomão não pediu. Quando nos humilhamos e buscamos primeiro as coisas certas, Deus acrescenta muito mais do que podemos imaginar. Há uma diferença monumental entre falsa humildade e humildade genuína. Falsa humildade é quando fingimos ser pequenos para parecer espirituais, quando negamos nossos talentos por medo de parecer orgulhosos, quando usamos linguagem autodepreciativa para conseguir elogios. Humildade genuína é quando reconhecemos honestamente nossa posição diante de Deus, quando damos glória a Ele pelos dons que recebemos, quando servimos sem esperar reconhecimento. A verdadeira humildade não anula nossa identidade, pelo contrário, ela nos estabelece em nossa verdadeira identidade. Somos filhos amados de Deus, criados à sua imagem, dotados de valor inestimável. Mas, ao mesmo tempo, somos criaturas completamente dependentes do Criador. Estas duas verdades coexistem perfeitamente. Não precisamos escolher entre reconhecer nosso valor
e reconhecer nossa dependência. A humildade bíblica abraça ambas as realidades. Outro aspecto vital da humilhação diária é que ela nos protege do engano. O orgulho cega. Quando estamos cheios de nós mesmos, não conseguimos ver nossos próprios erros, não aceitamos correção, não aprendemos com os fracassos. Mas quando cultivamos um coração humilde, tornamo-nos ensináveis. Provérbios capítulo 11, versículo 2, nos adverte: vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A humildade abre nossos olhos para a verdade, mesmo quando essa verdade é desconfortável. Imaginem um copo completamente cheio de água suja. Se tentarmos colocar água limpa nele, o que acontecerá? A água limpa simplesmente transbordará, e o copo permanecerá com a água suja. Mas, se esvaziarmos o copo primeiro, então podemos enchê-lo com água pura. Assim é com o nosso coração. Enquanto estivermos cheios de orgulho, de autossuficiência, de nossa própria justiça, não há espaço para Deus operar. Mas quando nos esvaziamos através da humilhação diária, Deus pode nos encher com sua graça, sua sabedoria, seu poder. As grandes bênçãos que Deus promete não são para aqueles que as exigem, mas para aqueles que humildemente as reconhecem como graça imerecida. Nós não temos direito às bênçãos de Deus. Não podemos colocá-lo em dívida conosco através de boas obras ou religiosidade. Mas Ele, em sua infinita bondade, escolheu abençoar aqueles que reconhecem sua total dependência dele. A história de Naamã, o comandante sírio, ilustra perfeitamente este princípio. Ele era um homem poderoso, importante, acostumado a ser obedecido. Quando ficou leproso e procurou o profeta Eliseu para ser curado, recebeu uma instrução simples: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Inicialmente, Naamã ficou furioso. Como assim? Ele esperava que o profeta fizesse algo grandioso, algo digno de sua posição. Mas seus servos o aconselharam sabiamente: se o profeta te mandasse fazer alguma coisa difícil, não a farias? Foi quando Naamã humilhou seu orgulho, obedeceu à instrução simples e foi completamente curado. Quantas vezes perdemos as bênçãos de Deus porque seus caminhos parecem simples demais para nós? Porque achamos que deveríamos merecer algo mais elaborado, algo mais impressionante? Deus não precisa de nossa aprovação sobre seus métodos. Ele simplesmente requer nossa obediência humilde. E quando obedecemos, ainda que não compreendamos completamente, as bênçãos fluem. A humilhação diária também nos mantém gratos. Gratidão e humildade caminham de mãos dadas. Quando reconhecemos que tudo o que temos é presente de Deus, como podemos deixar de ser gratos? Cada novo dia é um presente, cada refeição é provisão divina, cada relacionamento é bênção do alto. Quando vivemos com esta consciência, nosso coração transborda de gratidão, e a gratidão abre ainda mais as comportas das bênçãos celestiais. Em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo nos exorta: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vejam que a humildade não se limita à nossa relação com Deus. Ela transborda para nossos relacionamentos humanos. Quando nos humilhamos diante de Deus diariamente, isso nos capacita a ser humildes também com as pessoas ao nosso redor. Quantos conflitos poderiam ser evitados se cultivássemos esta humildade? Quantas famílias poderiam ser restauradas? Quantas amizades poderiam ser salvas? O orgulho destrói relacionamentos. A humildade constrói pontes. E quando nossos relacionamentos são saudáveis, experimentamos uma dimensão das bênçãos de Deus, que vai além do que podemos mensurar. Precisamos entender que a humilhação diária não é um peso que carregamos, é uma liberdade que experimentamos. Quando paramos de tentar impressionar a Deus e as pessoas, quando paramos de manter uma fachada de perfeição, quando simplesmente somos autênticos diante do Senhor, há uma leveza tremenda que invade nossa alma. Não precisamos mais fingir que temos todas as respostas. Não precisamos mais esconder nossas lutas. Podemos ser reais,
vulneráveis, honestos. Agora eu quero compartilhar com vocês algumas verdades práticas sobre como cultivar esta postura de humilhação diária. Porque uma coisa é concordar com o princípio, outra coisa é vivê-lo no dia a dia. Como transformamos esta verdade espiritual em realidade concreta nas 24 horas que Deus nos concede a cada manhã? Primeiro, precisamos estabelecer um momento sagrado logo no início do dia. Antes que o mundo nos bombardeie com suas demandas, antes que as preocupações invadam nossa mente, antes que a correria tome conta da nossa rotina, precisamos ter um encontro com Deus. Este não é apenas um conselho religioso, é uma necessidade espiritual. É nestes primeiros momentos do dia que definimos o tom de tudo o que virá depois. É quando declaramos: este dia não me pertence, Senhor. Ele é teu, e eu me coloco nas tuas mãos. Não estou falando de cumprir uma obrigação religiosa. Estou falando de um encontro genuíno, de um coração que se abre completamente diante do Pai. Pode ser 5 minutos, pode ser 1 hora. O que importa não é a duração, mas a sinceridade. Pode ser ajoelhado ao lado da cama, pode ser sentado em uma cadeira, pode ser caminhando pelo quintal. O que importa não é a posição física, mas a postura do coração. Durante este momento, façamos 3 coisas essenciais. Primeiro, reconheçamos nossa total dependência de Deus. Digamos a Ele com palavras simples e honestas: Senhor, sem Ti eu não sou nada. Sem Tua direção vou me perder. Preciso de Ti mais do que preciso do ar que respiro. Segundo, confessemos nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas. Não tentemos esconder nada diante daquele que conhece até nossos pensamentos mais íntimos. E terceiro, agradeçamos. Agradeçamos pela vida, pela saúde, pela família, pela provisão, pela graça imerecida. Mas a humilhação diária não se limita àquele momento matinal. Ela precisa permear todo o nosso dia. Em cada decisão que tomamos, em cada palavra que falamos, em cada atitude que demonstramos. É quando estamos prestes a responder com aspereza e paramos para perguntar: como Jesus responderia nesta situação? É quando estamos tentados a nos vangloriar de uma conquista e lembramos: foi Deus quem me capacitou para isto. É quando cometemos um erro e rapidamente reconhecemos: eu falhei, preciso de perdão. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Como é possível orar sem cessar? Mantendo uma consciência constante da presença de Deus. É viver com o coração continuamente conectado ao céu, mesmo enquanto nossos pés caminham na terra. É cultivar uma conversa interior permanente com o Pai, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos. Outro aspecto crucial da humilhação diária é aceitar as correções que Deus nos envia. Ele nos corrige porque nos ama, porque deseja nos moldar à imagem de Cristo. Às vezes essa correção vem através da palavra, quando lemos um versículo que expõe algo errado em nossa vida. Às vezes vem através de um sermão que toca exatamente no ponto que precisávamos ouvir. Às vezes vem através de um irmão ou irmã que, com amor, nos aponta uma falha. A humildade nos permite receber estas correções sem nos colocar na defensiva, sem justificar nossos erros, sem culpar outros. Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6 nos lembra: meu filho, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Vejam que a correção é sinal de amor, não de rejeição. Quando Deus nos corrige, está nos tratando como filhos amados. Resistir à correção é orgulho. Aceitá-la com gratidão é humildade. A humilhação diária também envolve servir aos outros sem esperar reconhecimento. Jesus lavou os pés dos discípulos, uma tarefa reservada aos servos mais baixos da época. Ele não buscava aplausos ou agradecimentos. Ele simplesmente demonstrou amor através do serviço humilde. Quando servimos nossa família, nossos irmãos na fé, nossos vizinhos, sem esperar que alguém note ou agradeça,
estamos praticando a humildade que agrada a Deus. Há uma beleza profunda em fazer o bem em secreto. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6 que quando dermos esmola, não devemos fazer trombetear diante de nós, como fazem os hipócritas. Quando orarmos, não devemos ser como aqueles que gostam de orar em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. O Pai que vê em secreto nos recompensará. As grandes bênçãos de Deus frequentemente vêm em resposta àqueles atos de obediência e amor que ninguém além dele testemunhou. Precisamos também ter cuidado com as armadilhas sutis do orgulho espiritual. É possível até mesmo se orgulhar da própria humildade, o que seria uma contradição absurda. É possível jejuar, orar, servir e depois se sentir superior àqueles que não fazem o mesmo. Este foi exatamente o problema do fariseu na parábola. Ele praticava disciplinas espirituais, mas seu coração estava cheio de soberba. A verdadeira humildade nunca se compara com os outros para se sentir melhor. Ela simplesmente olha para Deus e reconhece o quanto ainda precisa crescer. Quando enfrentamos dificuldades, a humilhação diária nos ajuda a manter a perspectiva correta. Em vez de questionar, por que isso está acontecendo comigo? Perguntamos, o que Deus quer me ensinar através desta situação? Em vez de reclamar das circunstâncias, buscamos a presença do Senhor no meio delas. Tiago capítulo 1, versículo 2 nos encoraja. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações. Como é possível ter gozo em provações? Quando temos um coração humilde, que confia que Deus está no controle e está operando para o nosso bem. A humilhação diária também nos ensina a celebrar as vitórias dos outros sem inveja. Quando alguém é promovido, quando alguém recebe uma bênção, quando alguém conquista algo que desejávamos para nós mesmos, a humildade nos permite nos alegrar genuinamente. Romanos capítulo 12, versículo 15 nos instrui: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isto só é possível quando nosso ego não está no centro de tudo. Pensem na história de João Batista. Ele foi um pregador poderoso. Multidões vinham até ele. Mas quando Jesus iniciou seu ministério e as pessoas começaram a segui-lo, os discípulos de João ficaram preocupados. Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele. E qual foi a resposta de João? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que declaração extraordinária de humildade! João entendeu seu papel, não tentou competir, não ficou com ciúmes. Ele se alegrou porque o propósito de Deus estava sendo cumprido. Precisamos ter esta mesma atitude. Não estamos competindo uns com os outros. Não estamos tentando construir nossos próprios reinos. Estamos todos servindo ao mesmo Senhor, fazendo avançar o mesmo reino. Quando um irmão ou irmã é usado poderosamente por Deus, em vez de sentir inveja, deveríamos nos alegrar e dar glória a Deus. Esta é a marca de um coração verdadeiramente humilde. A humilhação diária nos capacita também a perdoar aqueles que nos ofendem. O orgulho segura as ofensas, guarda rancor, busca vingança. Mas a humildade reconhece: eu também já errei. Eu também já magoei pessoas. Eu também preciso de perdão. Quando lembramos o quanto Deus nos perdoou, como podemos negar perdão aos outros? Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos exorta: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Há uma ligação direta entre humildade e perdão. A pessoa humilde não fica se justificando ou minimizando seus próprios erros, enquanto maximiza os erros dos outros. Ela aplica a mesma graça que recebeu de Deus. E quando fazemos isso, quando soltamos as ofensas, quando escolhemos perdoar, experimentamos uma liberdade tremenda. As amarguras que nos prendiam se dissolvem e as bênçãos de Deus podem fluir livremente em nossa vida. Irmãos e irmãs, entendam isto: a humilhação diária não nos torna fracos ou passivos. Pelo contrário, ela nos fortalece de uma maneira que o orgulho jamais poderia fazer.
Quando reconhecemos nossa fraqueza, é então que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Paulo experimentou isto profundamente. Ele orou 3 vezes para que Deus removesse um espinho na carne, mas a resposta divina foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo concluiu: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Permita-me agora falar sobre as bênçãos específicas que Deus derrama sobre aqueles que praticam a humilhação diária. Porque quando lemos que receberemos grandes bênçãos, precisamos compreender o que isto realmente significa no contexto bíblico. Não estamos falando apenas de prosperidade material, embora Deus possa e queira nos abençoar materialmente também. Estamos falando de bênçãos que transformam toda a nossa existência, que nos conectam com o propósito eterno de Deus. A primeira grande bênção é a intimidade com Deus. Não há nada neste mundo que se compare a conhecer verdadeiramente o Pai Celestial, a experimentar sua presença de maneira real e profunda. Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos promete: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Mas percebam que antes desta promessa, no versículo anterior, está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é o caminho para a intimidade divina. Quando nos humilhamos, Deus se aproxima. Quando nos exaltamos, Ele se distancia. Pense em quantas pessoas vivem a vida cristã de maneira mecânica, cumprindo rituais religiosos, mas sem nunca experimentar a doçura da presença de Deus. Sabem por quê? Porque se aproximam de Deus com orgulho, achando que merecem sua atenção por causa de suas obras. Mas Deus não se deixa impressionar por aparências. Ele busca corações quebrantados, espíritos contritos, almas que reconhecem sua total dependência dele. E quando encontra tais corações, ele se revela de maneiras extraordinárias. A segunda bênção é sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Já nos ensinou que com os humildes está a sabedoria. Quando reconhecemos que não temos todas as respostas, quando admitimos que precisamos de direção divina, é então que Deus nos concede discernimento. Quantas decisões ruins tomamos simplesmente porque confiamos demais em nossa própria compreensão? Quantas portas erradas abrimos porque não paramos para buscar a orientação do Senhor? A humilhação diária nos mantém dependentes da sabedoria que vem do alto. Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos assegura: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Mas para pedir, primeiro precisamos reconhecer que nos falta sabedoria. O orgulhoso nunca pede porque acha que já sabe tudo. O humilde sempre busca porque sabe que há muito a aprender. E Deus, que ama responder às orações sinceras, derrama sua sabedoria abundantemente sobre aqueles que humildemente a buscam. A terceira bênção é paz interior que transcende as circunstâncias. Filipenses capítulo 4, versículo 7, fala sobre a paz de Deus que excede todo o entendimento. Esta paz não depende de tudo estar perfeito em nossa vida. Ela vem de saber que Deus está no controle, que Ele cuida de nós, que nada escapa à sua atenção. Mas como alcançamos esta paz? Através da humilhação. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, quando paramos de tentar controlar tudo, quando confiamos em sua soberania, é então que a paz invade nosso coração. O orgulho gera ansiedade. Por quê? Porque a pessoa orgulhosa acha que precisa resolver tudo sozinha, que precisa estar sempre no controle, que a responsabilidade por tudo repousa apenas sobre seus ombros. Que peso insuportável! Mas a humildade nos liberta desta prisão. Quando reconhecemos que Deus é quem sustenta todas as coisas, que Ele é nosso Pai amoroso que cuida de cada detalhe, podemos descansar, podemos ter paz mesmo em meio às tempestades. A quarta bênção é relacionamentos restaurados e saudáveis. A humildade é o fundamento de todo relacionamento bem-sucedido, seja no casamento, na família, nas amizades, na igreja. Quando duas pessoas orgulhosas se encontram, há conflito. Cada uma quer ter razão, cada uma se recusa a ceder, cada uma guarda mágoas.
Mas quando há humildade, há disposição para ouvir, para pedir perdão, para perdoar, para servir. Efésios capítulo 4, versículo 2 nos exorta: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vejam que a humildade vem primeiro. Ela é a base para a mansidão, para a paciência, para o amor. Quantos casamentos poderiam ser salvos se marido e esposa praticassem a humilhação diária? Quantas famílias poderiam ser restauradas se cada membro reconhecesse suas próprias falhas, em vez de apenas apontar as falhas dos outros? A quinta bênção é propósito e direção, claros para a vida. Quando vivemos centrados em nós mesmos, em nossos próprios planos e ambições, frequentemente nos sentimos perdidos, sem rumo verdadeiro. Mas quando nos humilhamos diante de Deus e perguntamos: Senhor, para que tu me criaste? Qual é o teu propósito para a minha vida? Ele responde. Ele nos mostra o caminho que devemos seguir. Salmos capítulo 25, versículo 9 declara: guia os mansos retamente e aos mansos ensina o seu caminho. Deus não revela seus planos para os arrogantes, que pensam que já sabem tudo. Ele os revela aos humildes, que buscam sua face com sinceridade. E quando descobrimos o propósito divino para nossa existência, tudo muda. Nossa vida ganha significado profundo. Cada dia tem valor. Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento. Estamos alinhados com o plano eterno de Deus, e não há bênção maior do que esta. A sexta bênção é proteção espiritual. Pedro nos adverte em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Mas logo antes, no versículo 5, está escrito: todos vós sede sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Há uma conexão direta entre humildade e resistência espiritual. O inimigo de nossas almas ataca através do orgulho. Foi o orgulho que causou sua própria queda quando quis ser igual a Deus. E é através do orgulho que ele tenta nos derrubar também. Mas quando vivemos em humildade constante, reconhecendo nossa dependência de Deus, vestindo toda a armadura espiritual, permanecemos protegidos. A humildade não é fraqueza diante do inimigo, é força porque nos mantém conectados à fonte de todo o poder, que é Deus. A sétima bênção é a alegria genuína e duradoura. Não estou falando de felicidade passageira que depende das circunstâncias. Estou falando da alegria profunda que brota de uma alma em paz com Deus. Salmos, capítulo 16, versículo 11, nos revela: na tua presença há plenitude de alegria. E onde encontramos a presença de Deus? Quando nos humilhamos diante dele. A alegria verdadeira não vem de conquistas humanas ou possessões materiais. Ela vem de conhecer a Deus, de estar em comunhão com Ele, de saber que somos amados por Ele. O mundo busca alegria em lugares errados, no sucesso profissional, no reconhecimento social, no acúmulo de riquezas, nos prazeres temporários. E todas estas coisas decepcionam porque não foram feitas para preencher o vazio da alma humana. Só Deus pode fazer isso. E quando o buscamos com humildade, quando encontramos nossa satisfação nele, experimentamos uma alegria que nada nem ninguém pode roubar. A oitava bênção é provisão abundante. Agora sim, vamos falar sobre bênçãos materiais. Porque Deus também se importa com nossas necessidades físicas. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando priorizamos Deus, quando nos humilhamos diante dele e buscamos primeiro o seu reino, ele cuida de todas as nossas necessidades. Isto não significa que nunca enfrentaremos dificuldades financeiras ou materiais, mas significa que Deus é fiel em prover. Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos assegura: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. A chave está em confiar nele, em reconhecer que ele é nossa fonte,
em administrar com sabedoria o que Ele nos dá e em ser generosos com os outros. A nona bênção é influência positiva e testemunho poderoso. Quando vivemos em humildade genuína, as pessoas ao nosso redor percebem algo diferente. Não precisamos anunciar nossa espiritualidade. Ela se manifesta naturalmente em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossa maneira de tratar os outros. Mateus capítulo 5, versículo 16, nos lembra: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A pessoa humilde não busca os holofotes, mas sua vida brilha mesmo assim. Ela atrai outros não para si mesma, mas para Cristo. Seu testemunho é autêntico, porque não está baseado em aparências, mas em transformação real. E Deus usa tais vidas para impactar muitos outros, para ser sal e luz neste mundo que tanto precisa conhecer o amor do Pai. A 10ª bênção, e talvez a mais preciosa de todas, é a garantia da vida eterna e da presença constante do Espírito Santo. Jesus disse em João capítulo 3, versículo 3, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E como nascemos de novo? Através da fé humilde em Cristo, reconhecendo que somos pecadores, que precisamos de salvação, que não podemos nos salvar por nós mesmos, e aceitando o sacrifício de Jesus na cruz. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas espero que seja apenas o começo de uma jornada transformadora em suas vidas. Tudo o que compartilhei hoje não são apenas palavras bonitas ou teoria teológica. São verdades bíblicas, testadas e comprovadas por gerações de servos fiéis de Deus. A humilhação diária diante do Senhor abre as comportas das bênçãos celestiais de maneira extraordinária. Eu os encorajo, a partir de hoje, a fazer desta prática um compromisso sagrado. Comecem cada manhã reconhecendo sua dependência de Deus. Vivam cada momento conscientes de sua presença. Terminem cada dia agradecendo pela graça imerecida que receberam. E vejam como o Senhor transformará sua vida de dentro para fora. Muito obrigado por terem assistido a esta mensagem até o final. Sua presença aqui é uma bênção para mim. Se este conteúdo tocou seu coração, por favor, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Deixe seu like, compartilhe com aqueles que precisam ouvir esta palavra e comente abaixo contando como Deus tem falado com você. E não se esqueça, preparamos o e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, um recurso poderoso que vai ajudá-lo nesta caminhada de humildade e busca pela presença do Senhor. O link está no primeiro comentário fixado. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que o Senhor os abençoe grandemente.